Novo rombo bilionário parece que está sendo descoberto no Brasil, expondo a desmoronada institucional que o Brasil se encontra. E em paralelo, como não podia deixar de ser diferente, a revista inglesa The Economist faz uma matéria muito dura, expondo Lula com dados, fatos, números, de forma bem objetiva, como o Brasil está numa situação degradante e mais, se expõe e passa vergonha internacional. Vamos entender o que está acontecendo em mais um capítulo da vergonha petista, consequentemente a brasileira. Vamos entender. Começando com uma nova fraude bilionária que pode ser desmascarada no governo petista. Estamos falando agora do seguro-defeso, que é um seguro pago, um salário mínimo, a pescadores artesanais, que podem receber esse seguro de 1 a 5 meses, a depender do período do ano. E quem recebe são os pescadores artesanais que, por justificativas climáticas, não podem exercer a sua profissão em alguns períodos do ano. Agora começam os números assustadores. O Registro Geral da Pesca saltou de 1 milhão para 1,7 milhão de pescadores registrados no período de 2022 a 2025. Veja só, 700 mil novos pescadores apenas no governo petista. Mas calma, a gente vai ver que esses números realmente não fecham. Em 2024, o seguro-defeso gastou quase 6 bilhões de reais dos cofres públicos. E a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, que já estava na mira das autoridades por desvios no INSS dos aposentados, volta à cena nas páginas policiais. A mesma Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, que viu o número de associados sair de 0 para 340 mil em um ano. Veja só, quanta eficiência para cadastrar pescadores, não é mesmo, PT? A associação, como eu falei, já era investigada por desvios de 58 milhões de reais no INSS e está de volta à cena do crime. A CBPA, Confederação Brasileira de Pesca e Aquicultura, está sendo investigada por registrar pescadores fantasmas, ou seja, novos pescadores, falsos pescadores, seriam registrados na CBPA para receber o seguro-defeso e, em troca de 50%, a CBPA cadastra falsos pescadores e fica com metade do benefício recebido. A cidade, por exemplo, de Mocajuba, no Pará, tem 15 mil pescadores recebendo o seguro-defeso. Mas segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem 15 mil adultos na cidade, sendo que 6 mil trabalham na fazenda e 2.500 são funcionários públicos. Então toda a população adulta de Mocajuba recebe seguro-defeso, mas pouquíssimos são pescadores. É fácil fazer essa conta. O número simplesmente não fecha novamente. Já no Maranhão, são 590 mil pescadores para 621 barcos cadastrados. Veja só, 1.000 beneficiários, ou seja, 1.000 pescadores para cada barco. Um pouquinho apertado, ou haja transatlântico para colocar 1.000 pescadores, não é mesmo, senhor PT? Mas a gente segue aqui. Apesar do número expressivo de registros desses falsos pescadores, o Maranhão e o Pará, os dois estados com o maior número de beneficiários, não apresentam produção de pescados crescentes. Veja só, o Maranhão produz 50 mil toneladas por ano de pescados. Já o Pará, 25 mil toneladas. O Paraná, que lidera, produziu quase 200 mil toneladas. Fácil perceber a ineficiência, ou melhor, o roubo petista. E vale lembrar também que em 2015, uma operação da Polícia Federal chamada Operação Enredados fez com que o número de pescadores reduzisse 45% de um ano para o outro, pela fraude descoberta. Dessa mesma forma, quem era a presidente em 2015? A mesma petista Dilma. Coincidências? Não, elas não acontecem dessa forma. Portanto, fica muito claro que esse grau de corrupção faz parte do PT. O PT só sabe governar
comprando votos diretos ou indiretos, comprando inclusive pessoas dentro da máquina. Nós já vimos Mensalão, Petrolão e todos os outros roubos agora, INSS, Seguro-Defeso, Lava Jato, enfim, tudo que foi descoberto. A ineficiência dos programas governamentais drena bilhões dos cofres públicos e nós pagamos com inflação, como eu já produzi em vários outros vídeos disponíveis nesse canal, mostrando como o déficit público leva ao endividamento crescente e à consequente desvalorização da moeda, portanto, inflação que nós pagamos porque o governo arrecada mais e ainda aumenta mais impostos para fechar essa conta da ineficiência e da corrupção. Ficaremos calados para sempre? Não, eu acho que não. Portanto, se o governo fosse minimamente eficaz ou gostaria de ser eficaz e trabalhar pelo país, obviamente, cortar gastos seria razoavelmente fácil. Bastaria trazer um olhar de eficiência e de não corrupção. Mas aí, obviamente, estamos falando de extirpar o PT do mapa da política brasileira. Afinal de contas, o DNA dele é simplesmente isso: manipulação, narrativa e corrupção. E do INSS, infelizmente, pouco se fala hoje. No Brasil, a gente tem uma alta capacidade de esquecer absolutamente tudo. E em meio a tudo isso, em meio a mais uma corrupção bilionária, a revista inglesa The Economist fez uma matéria muito dura, expondo mais uma fragilidade e mais um sentido em que Lula está perdido. E eu não gosto de dizer que o Brasil está. Não, o Lula infelizmente leva a figura do Brasil para fora. Mas a ampla minoria hoje ainda apoia esse sujeito. Pois bem, segundo a própria matéria, o Itamaraty condenou os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E de fato, isso aconteceu. O Itamaraty falou que foi uma violação da soberania do Irã e do direito internacional. Mas ela não fala que o Irã vem descumprindo sucessivamente os acordos, não permitindo que muitas vezes os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica pudessem visitar o país para ver se eles estavam enriquecendo urânio a um nível de produção das ogivas e das bombas nucleares. O Irã, vale lembrar, é um dos grandes e maiores promotores do terrorismo no mundo. A própria matéria The Economist vem falando isso. E mais, ela bate forte ao falar que o Brasil está contra as grandes democracias ocidentais, porque todas elas apoiaram os Estados Unidos, apoiaram a Israel ou simplesmente se abstiveram e não foram falar bem do Irã. Portanto, nós estamos, através da figura desse presidente, nos distanciando do mundo livre. E mais, ela lembra um fator importante em sua matéria The Economist. No dia 6 e no dia 7 de julho, agora, daqui a poucos dias, será sediado no Rio de Janeiro a cúpula dos BRICS. E vale lembrar também que a Dilma Rousseff é presidente dos bancos dos BRICS. Ela sequer sabe falar ou fazer conta matemática, mas ela é presidente de um dos bancos do BRICS. E a matéria da Economist é muito dura ao falar que o Irã estará sentada à mesa junto com o presidente Lula, representado ali no Rio de Janeiro para essa cúpula. E mais, que o Brasil se torna hostil ao Ocidente, uma vez que essa cúpula dos BRICS está a serviço da política externa da China e da Rússia, dois países autoritários, e agora com o Irã sentado à mesa. Abre aspas para uma parte da matéria. O papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula, diz a The Economist. E vamos lembrar também quando Lula apareceu lá em Moscou, na Rússia, em plena guerra para prestigiar a parada militar de Vladimir Putin, que nem o presidente russo, o autoritário e ditador presidente russo Putin, o levou a sério. Lula tenta se vender no mundo como mediador da paz. Lula, tente arrumar o seu quarto primeiro. Você sequer consegue convencer pessoas que antes te adoravam, porque a verdade vem à tona. Tente arrumar o seu quarto antes de tentar ser minimamente representativo lá fora. Você só está passando vergonha. É impossível eu esperar algo desse tipo com a mentalidade corrupta e ultrapassada que o presidente brasileiro tem. Abre aspas para mais um trecho da matéria. Ele aproveitou a viagem, se referindo Lula quando foi à Rússia, para tentar convencer Vladimir Putin de que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia.
Nem Putin, nem ninguém lhe deu ouvidos. Ora, a estratégia do Lula, nacional e internacionalmente, é completamente incoerente, fora da realidade e completamente ultrapassada. Até hoje, não se encontrou com Donald Trump, o presidente do principal país do mundo, mas já encontrou com Xi Jinping 2 vezes e temos um STF, através da voz do Gilmar Mendes, que falou que todos lá na Suprema Corte admiram ao regime chinês. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato. Né? Esses revolucionários, como é o Lula, não conseguem encarar a realidade, que o mundo está mais à direita, que o Brasil evoluiu, está mais conectado ao mundo, menos tolerante com um discurso ideológico mofado, completamente antiquado. A aprovação, também disse The Economist em sua matéria, que a aprovação do Lula fica abaixo de 30%. É patético. E também acho patético que ainda quase 30% apoiem algo que está escancarado debaixo dos nossos olhos. Que Lula foi humilhado no Congresso há pouco por conta do IOF. Mas vale lembrar aqui também que o Congresso fez o que tinha que fazer ao derrubar o aumento de imposto do IOF, mas na mesma noite ele votou pelo aumento de números de deputados, que junto com vários cargos que vêm com esse incremento do número de deputados, nós gastaremos por volta de 150 milhões de reais a mais. Portanto, é um jogo político perverso onde nós somos obrigados a pagar com o nosso dinheiro. E Hugo Mota, o presidente da Câmara, segue forte batendo no governo, falando que Lula continua alimentando o nós contra eles. Isso é uma grande verdade. E Mota vem falando verdades, que o governo não pode subir impostos, que tem que cortar gastos. Mas, Hugo Mota, por que é que então que vocês votaram o aumento de deputados? Isso mostra que nós estamos à mercê de vocês. E não é isso que deveria acontecer. Vocês são funcionários da população e não ao contrário. Precisamos mudar isso urgente no Brasil. Portanto, Lula está isolado, está enfraquecido, está fora de sintonia com o Brasil real, com a rua. O país e o mundo mudou. E Lula acha que continua nos anos 80 ou até mesmo no começo dos anos 2000, onde o povo gostava de ouvir uma narrativa que ele ainda acreditava. E que agora, tanto na parte prática como na parte teórica, já se vê que é um verdadeiro fracasso. Lula perdeu o monopólio da narrativa popular. O Brasil de hoje, ele é mais empreendedor, ele é voltado para o agro, ele é mais evangélico e ele é digital. E as ideias estapafúrdias da esquerda seguem querendo ser colocadas na marra na cabeça das pessoas, que pela descentralização da informação e a tecnologia perceberam que sempre foram enganados pela esquerda. Ninguém mais compra essas ideias. As pessoas querem trabalhar, não querem ser CLT, querem ter flexibilidade, querem gerar o próprio dinheiro para sustentar as suas próprias famílias, sem o governo estrangulando e pisando em nossas gargantas. Está cada vez mais clara essa mensagem no Brasil, na rua, na realidade. E a matéria The Economist termina de uma maneira interessante, dizendo que o Brasil se tornou insignificante e até por isso Trump sequer menciona sobre o Brasil. Abre aspas para a matéria. Segundo a The Economist, o Brasil se tornou geopoliticamente inerte. O Lula poderia ter reposicionado o Brasil no mundo no primeiro e no segundo mandato dele, mas ali começou um projeto de poder que vem dando sequência agora. Mas em vez disso, ele virou figurante. Nós viramos figurantes, infelizmente, através da representação do Lula entre ditadores e peso morto para quem ainda acredita em democracia, liberdade e comércio aberto. Lula, o senhor não representa o Brasil, nunca representou. Lá atrás, o teu discurso ainda tinha adeptos. Hoje, a realidade se impõe. O ciclo econômico de 15, 20, 25 anos acontece e a realidade sempre se impõe. Senhor presidente, o senhor representa o atraso, o cinismo e a vergonha. Hoje, há uma ampla vergonha em dizer que é brasileiro, mas nós vamos mudar isso aí. Seguimos.